Olá pessoal, alunos da disciplina de técnicas de tomada de decisão do curso de engenharia hídrica da Unifei. Esse é um vídeo rápido para esclarecer como fazer o pivoteamento na aplicação do método Simplex para resolver problemas de programação linear. Então, vamos considerar aqui, a gente tem um formato canônico perfeito para um problema de programação linear. A gente tem aqui uma função objetivo U, do tipo maximizar, né, com as variáveis x1, x2 até xn. A gente tem as equações de restrição que tem as variáveis x1, 2 até n. A gente tem também as variáveis básicas, que são as variáveis, nesse caso aqui, S1, S2, Sm. E temos do lado direito os coeficientes B, B1, B2, Bm, todos positivos. Muito bem. Esse sistema nós colocamos no formato, fazemos apenas uma pequena mudança aqui, trazemos os B's para o lado esquerdo e as variáveis básicas, no caso aqui que são os S's, a gente passa para o lado direito dessas equações principais. Com isso, então, nós montamos o Tableau. O Tableau, que é essa tabela, onde aqui nós colocamos os coeficientes das funções de restrição. Aqui embaixo a gente tem os coeficientes que multiplicam as variáveis na função objetivo U. Aqui em cima a gente tem as variáveis não básicas, x1 até xn. Aqui os valores de B. E aqui do lado direito as variáveis básicas, no caso S1, S2, Sm. E embaixo aqui a função objetivo U. Muito bem. A partir disso, então, nós podemos fazer o pivoteamento. Para fazer o pivoteamento, o primeiro passo é escolher o coeficiente de pivoteamento. Nesse caso aqui, esse é um exemplo, né, um esquema de como é feito o pivoteamento. O coeficiente de pivoteamento é esse aqui, AIJ. A gente tem um exemplo aqui com duas linhas, duas colunas. Aqui a gente tem a variável XJ, variável não básica, e aqui a gente tem a variável SI, que é a variável básica, menos SI aqui. Então, escolhemos o coeficiente de pivoteamento, já que a gente fala sobre a regrinha para escolher esse coeficiente de pivoteamento. E aí, com isso, nós vamos gerar um outro Tableau que vai ter novos valores de coeficientes. Então, primeira coisa, linha e coluna do coeficiente de pivoteamento. As variáveis trocam de posição. O S vem aqui para cima, o S passa a ser uma variável não básica, e o XJ vem para cá, para o lado direito, passa a ser uma variável básica. Os novos coeficientes desse tableau vão ser, para a mesma posição do coeficiente de pivoteamento, nós fazemos 1 sobre o coeficiente de pivoteamento, 1 sobre AIJ. Para os coeficientes que estão na mesma linha, nós fazemos o coeficiente na posição que ele está, dividido pelo coeficiente de pivoteamento. Fazemos isso para todos os coeficientes que estão nessa linha aqui. Pode ter 3, 4, 5, 10 colunas aqui. Na mesma coluna do coeficiente de pivoteamento, nós dividimos o coeficiente na posição em que ele se encontra, dividimos pelo negativo do coeficiente de pivoteamento, no caso aqui, menos, então, AIJ. O mais chato é nas posições que a gente não está na mesma linha nem na mesma coluna. Para isso, vamos imaginar aqui o seguinte, deixa eu inserir aqui um retângulo rapidamente. Vamos imaginar aqui um retângulo. A gente tem o coeficiente de pivoteamento e no outro extremo a gente tem o coeficiente que a gente está fazendo o cálculo. Então, deixa eu tirar aqui, preenchimento, sem preenchimento, vou colocar aqui um cor vermelho. Então, nós temos aqui um retângulo que é formado aqui, vou colocar aqui uma linha, tem aqui uma diagonal entre o coeficiente de pivoteamento e o coeficiente que está sendo feito o cálculo. Deixa eu tirar aqui esse retângulo que não ficou muito bom. Deixa eu inserir aqui uma linha mais fácil. Entre o coeficiente de pivoteamento e o coeficiente
que está sendo calculado tem uma diagonal, né? A diagonal, a outra diagonal é a diagonal entre deixa eu colocar aqui, forma ali, essa diagonal aqui, formada pelos coeficientes, né? Deixa eu colocar vermelho aqui também, por esses coeficientes aqui, que estão nos cantos, né, formados por esse retângulo entre esse coeficiente de pivoteamento e o que está fazendo o cálculo, né? Então a gente tem na mesma coluna desse coeficiente, mesma linha desse, a gente tem esse coeficiente aqui. Na mesma coluna do coeficiente de pivoteamento e na mesma linha desse, a gente tem esse outro aqui. Então são os extremos dessas diagonais aqui que são usadas para fazer o cálculo. Então nós temos o seguinte: nós fazemos o coeficiente aqui na posição que está sendo feito o cálculo, no caso o AKL, menos a multiplicação dos dois coeficientes que são da diagonal inversa. Então é o AKJ vezes o AIL, dividido pelo coeficiente de pivoteamento. Esse é o cálculo para esses coeficientes que não estão na mesma linha nem na mesma coluna. Muito bem, vamos ver esse exemplo aqui. Maximizar a função U, função de XYZ, e temos aqui três equações principais de restrição. Já está aqui no formato para a gente montar o tablô. Montando o tablô, ele vai ter esse formato aqui. Muito bem. Nós temos que escolher o coeficiente que vai fazer o pivoteamento. Então a gente tem aqui, olhamos aqui nos coeficientes da função objetivo: 4, menos 3 e 2. Então pegamos aquele que é positivo. Você pode adotar o critério de sempre pegar aquele que é o positivo e o maior deles, no caso aqui o 4. Na coluna do 4, nós vamos procurar aqui os coeficientes que são positivos. Então, fazemos o seguinte: dividimos o B correspondente por esse coeficiente. Essa divisão, a divisão que dá o menor valor, nós escolhemos para fazer o pivoteamento. Então, por exemplo, aqui vai ser 6, esquece o negativo, 6 dividido por 3 dá 2. E para o 2, que é o outro coeficiente positivo nessa coluna aqui, a gente vai fazer 12 sobre 2. 12 sobre 2 dá 6. Então, 6 sobre 3 dá 2, que é menor. Então nós escolhemos aqui o 3 como pivoteamento. Está aqui um asterisco nele, porque ele vai ser o coeficiente de pivoteamento. Agora, nós fazemos o cálculo. Para mostrar como fazer o cálculo, eu vou aqui no Excel. Fazer aqui no Excel um cálculo rapidinho aqui. Então, o coeficiente de pivoteamento é o 3. Vou marcar ele aqui de amarelo. Bem, na posição do coeficiente de pivoteamento, que é o 3, eu vou fazer, a conta vai ser igual 1 dividido pelo próprio coeficiente, que é o 3. Tá? Então, vai ser 0,33. Né? Bem, a mesma linha desse coeficiente de pivoteamento, que são esses coeficientes aqui, eu vou fazer o coeficiente, né? Então aqui deixa eu fazer o cálculo diferente, vai ser igual 1 sobre 3, 0,33. Aqueles que estão na mesma linha do coeficiente 3 aqui, nós vamos fazer igual ao coeficiente, no caso aqui é o 4, dividido por 3, que é o coeficiente de pivoteamento. Então dá 1,33. E aí fazemos isso para os demais. Por exemplo, vai ser igual a menos 1, que está nessa posição, também dividido por 3. E aqui igual 6 dividido por 3, que é o coeficiente de pivoteamento. Então a gente tem esse resultado aqui. Aqueles que estão na mesma coluna, então, por exemplo, aqui acima, na mesma coluna do coeficiente de pivoteamento, eu vou fazer igual ali, essa posição aqui é o menos 1, né? Eu vou dividir por menos 3, dividido pelo negativo do coeficiente de pivoteamento. Então, aqui dá positivo.
Nessa outra aqui eu vou fazer igual ao 2 dividido por menos 3. Tá, negativo aqui. E o 4, vou fazer igual 4 dividido por menos 3. Muito bem. Esse é o cálculo para quem está na mesma linha e mesma coluna. Aqueles que não estão na mesma linha nem na mesma coluna. Então, aqui, o menos 3 aqui. Então, vai ser nessa posição. Então, eu vou considerar esse retângulo aqui, formado por essas células. Então, aqui eu vou fazer igual ao coeficiente onde eu estou fazendo o cálculo, no caso é menos 3, menos. Pego os dois coeficientes dessa diagonal aqui inversa. Então, vai ser menos esse daqui, vezes o outro 4, né? Isso aqui dividido pelo coeficiente de pivoteamento, que é o 3 aqui. Então, vai dar 8,33. Fazer aqui para essa posição aqui, esse coeficiente aqui, menos 12. Então, vai ser igual esse aqui eu considero um sinal, tá bom? Então, menos 12 menos, pego a diagonal aqui, a diagonal formada entre esses dois valores aqui, vai ser aqui o 6 vezes o outro valor, vai ser esse coeficiente aqui, porque ele está aqui na mesma coluna do coeficiente de pivoteamento e na mesma linha do menos 12 aqui. Então, vezes e dividido pelo coeficiente de pivoteamento, que é o 3. Menos 16. E assim a gente faz para os demais. Por exemplo, aqui nessa posição aqui do 3, vai ser igual a esse coeficiente menos a diagonal formada, contrária, formada aqui pelo menos 1 e menos 1. Por vezes menos, então, menos 1 vezes menos 1 dividido pelo coeficiente de pivoteamento, que é o 3. E aí a gente faz o cálculo para todos os demais. Vamos fazer aqui igual esse menos esse vezes o 2 barra 3. Tá? Aqui vai ser igual. Então aqui é 1. Então vai ser esse aqui menos 1 vezes 2 barra 3. Ok? Aqui é para o 2 aqui. A posição do 2 vai ser igual ao 2 menos esse menos 1 vezes 4 dividido pelo de pivoteamento, que é o 3. Igual, então agora para o menos 9. Menos 9 menos, aqui agora vai ser o 6 vezes menos 1 dividido pelo coeficiente de pivoteamento, 3. Para esse aqui, a posição do 2. Então vai ser igual ao 2 menos esse aqui, que é o menos 1, vezes o 4, dividido pelo coeficiente de pivoteamento, que é o 3. Aqui vai ser igual, agora para o 0. Esse menos esse, que é o 6, vezes 4, dividido pelo coeficiente de pivoteamento, que é o 3. Então, dá menos 8. Faltou uma coisa aqui. No lugar do x, a gente vai ter... como aqui vai trocar o x e o t. Então, no lugar do x vem o t. E aqui no lugar do t, então, a gente vai ter aqui o x. Muito bem. Vamos ver agora aqui, comparar com o resultado aqui desse que a gente tem aqui nos slides. Vamos colocar aqui para a gente poder comparar.
Olá, deixa eu ver o tamanho. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Então, aqui, nessa posição aqui, menos 2/3, né? Se a gente ver, deu igual menos 2/3, que é 0,667. 0,33, que é 1/3, né? Menos 4/3 vai ser igual a menos 4/3, que dá menos 1,33. Então a gente tem os valores aqui. Opa, deu uma diferença aqui no valor aqui do menos 8. Vamos fazer a conta aqui de novo. Então é o 0 menos 23, que é o 6. Aqui tem um probleminha aqui, que aqui não é 6, aqui é menos 6. Perfeito. Então aqui dá 8, positivo. Menos 8, 11, 2 e 8. Então, se eu conferir os outros valores aqui, está feito então o pivoteamento, né? E aí a gente tem aqui como os coeficientes, aqui a gente ainda tem o coeficiente aqui do U. Faltou uma coisa aqui, né, para ficar melhor aqui. Aqui é igual a U, né, e também aqui F2 igual. Então, a gente tem ainda um coeficiente, que é esse aqui, 3,33 ou 10/3, que ainda é positivo. Portanto, nós não chegamos ainda no ponto de ótimo. Dessa forma, a gente precisa fazer um novo pivoteamento. E aí, escolhemos esse aqui, o 10/3 ou 3,33, é o positivo. Nós procuramos aqui entre aqueles, na mesma coluna, aqueles que são positivos. Dividimos 11 por 2,667 e 8 dividido por 1,667. O menor vai dar aqui 11 sobre 2,667. Então, que é 8/3. Então, esse aqui vai ser o novo coeficiente de pivoteamento. Nós repetimos o cálculo para esse coeficiente aqui, seguindo o mesmo procedimento. Fazendo dessa forma, nós vamos ter como resultado esse tablô aqui, né? Deixa eu ampliar aqui. Vamos ter esse tablô aqui. Nesse tablô final, então, a gente vai ter todos os coeficientes aqui embaixo são negativos. Portanto, chegamos no ponto de ótimo. Dessa forma, a gente vai ter como resultado t, y e s vão ser as variáveis iguais a 0. A função objetivo vai ser 87,4 e a gente vai ter as variáveis r, z e x. O z igual a 33 oitavos, o x igual a 27 oitavos. Essas são as variáveis que realmente importam, o z, o x e o y. Né? O R, o S e o T são variáveis que foram colocados como variáveis de folga, então não vai importar o valor dessas variáveis. O que importa é o Z, o X e o Y, que vai ser 0. E aí a gente tem, para esses valores, a função objetivo U vai ser 87/4. Perfeito? Então é assim que fazemos o pivoteamento.